How are you? I hope you had a good vacation. Espero que você tenha tido umas boas férias. E vamos começar nossa aula? Let's go! Today we are going to learn about can. Nós vamos aprender sobre essa palavrinha can e o can't, que é a sua forma na negativa. Mas antes de explicar o que ela significa realmente, como usá-la, vamos relembrar alguns pronomes pessoais em inglês. Então, eu tenho aqui I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele, she, que significa ela, it, é ele ou ela quando a gente quer falar de coisas, de animais, e a gente não quer usar o nome do objeto ou do animalzinho, nós trocamos o nome por it. We, que significa nós, you, que significa vocês, they, que significa eles e elas. Então, vamos lá, vamos aprender como usar o can e o can't. O can, ele significa poder. Poder no sentido de habilidades, daquilo que você consegue fazer ou que alguém consegue fazer. Então, quando eu quero dizer que eu consigo, que eu posso fazer, eu vou usar a sua afirmativa, que é o can. Quando eu quiser dizer que eu não consigo fazer alguma coisa, eu vou escrever can't. Então, vamos ver os exemplos aqui abaixo. Olha só, nós temos o can e o yes. O que isso significa? Que nós vamos usar sempre quando eu quiser dizer que eu consigo fazer algo, ou que alguém consegue fazer algo. Vamos ver os exemplos aqui abaixo. I can run. I can sing. Eu consigo correr. Eu consigo cantar. Agora o passarinho. A bird can fly. A bird can sing. O passarinho consegue voar, ele consegue cantar também. O fish. A fish can swim. A fish can swim. O peixe consegue nadar. Um exemplo, que a gente pode fazer, pode ser escrever, cozinhar, qualquer atividade que você consiga fazer, nós podemos usar o can. Quando eu quiser dizer que ele consegue, tem que lembrar lá das outras palavrinhas que nós aprendemos agora há pouco que a gente revisou. O I, o you, o he, she, it, we e they. Quando eu quero falar que eu não consigo fazer alguma coisa, ao invés de eu usar o can, eu vou usar o can't, que é a mesma coisa de usar o cannot, que está aqui bem pequenininho, embaixo, que eu não consigo fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o passarinho aqui em cima, olha só, ele consegue voar. A bird can fly, mas eu não consigo voar. Então, I can't fly. Eu, teacher Thelma, eu não consigo nadar, não sei nadar. Então, aqui onde está escrito que o peixe consegue nadar, can swim, eu posso usar I can't swim. A turtle can't run. A tartaruga não consegue correr. E o a cat can't swim. O gato igualzinho a mim, não consegue nadar. A cat can't swim. Teacher Thelma can't swim. Não consigo nadar. Ok? Let's do some exercise. Vamos fazer um exercício para praticar? Let's go. What can you do? O que você consegue fazer? Qualquer coisa.
escrever, cantar, atuar, pesquisar, cozinhar, qualquer coisa que você consiga fazer. Como que você vai responder? Você vai usar essas duas frases que estão aqui, ó. A primeira, I can. I can significa que você consegue fazer. Neste espacinho aqui, você vai escrever o nome de uma atividade em inglês que você consegue fazer. Por exemplo, eu consigo ler muito bem. Um exemplo. O ler em inglês é read. Então, você vai escrever I can read. Eu não consigo. O que eu não consigo fazer? Por exemplo, a teacher Thelma. Eu não consigo nadar. Então, eu vou colocar aqui I can't swim. Mas aí você vai fazer sobre o que você consegue e o que você não consegue fazer. Aqui embaixo tem algumas imagens que pode te ajudar a ter uma ideia do que você é bom e o que você não é tão bom em fazer, o que você se considera bom e o que não considera tão bom em fazer. E depois disso, tem uma atividade, mais uma atividade, que é sobre o Simon, esse boy, a Sarah, Dave e Rose. Antes de começar as atividades, vamos lembrar que o Simon é um menino só. Então, a gente pode trocar a palavrinha Simon por he. Vamos lembrar que a Sarah é uma girl, uma menina só. Então, a gente pode trocar a palavrinha Sarah por she. E o Dave e a Rose são os dois juntos, são eles. Então, nós podemos trocar a palavrinha Dave e Rose, o nome dos dois, por they. Então, nas frases aqui, quando você ver que é essa palavra, você sabe que está falando do Simon. Quando tiver she, está falando da Sarah. E quando tiver they, está falando dos dois juntos. Então, vamos lá. Vou explicar o que você vai fazer nesta atividade aqui. Você vai completar as frases com o can e o can't. Como você vai saber quando usar um e quando usar o outro? Você vai observar o Simon, por exemplo. Olha só. Quando tiver o verdinho, é que ele consegue fazer. Quando tiver o xizinho, é o que ele não consegue fazer. E a mesma coisa será com a Sarah e a mesma coisa será com o Dave e a Rose. Então, olha só o number one. Number one. Sarah, nós vamos ter que completar com can e can't, um dos dois. Play the guitar. Play the guitar seria tocar o violão. Vamos ver aqui a Sarah. Olha só a Sarah. A Sarah, ela consegue ou não consegue tocar o violão? Se nós observarmos, ó, o tocar o violão está aqui. E tem um xizinho aqui, ó, no tocar o violão. Então, significa que ela não consegue tocar o violão. Então, nós vamos voltar lá na number one. E nesse espaço que está aqui, Sarah play the guitar, nós vamos escrever a palavrinha can't, porque ela não consegue tocar o violão. O Simon, number two. O Simon, let's see Simon. Vamos ver o Simon. Drive. Drive é dirigir. Simon, ele consegue dirigir? Se observarmos aqui, ó, o dirigir, ele consegue. Então, como que nós vamos escrever que o Simon consegue dirigir? Simon can drive, que ele consegue dirigir. E assim você vai fazer toda essa atividade, ok? Então é isso. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem que eu respondo, ok? Bye bye. Have a nice day.